Aqui a gente vai falar de teoria da história, tempo e meio ambiente. Calma, vai fazer sentido. A teoria da história é um campo onde se estuda a própria historiografia, como ela funciona e o que é fazer história. Na historiografia, para lidarmos com o tempo, a gente considera as durações. Na curta duração, tem os eventos, na média, os processos como um reinado, e na longa duração, processos mais demorados, como a consolidação do capitalismo ou o estabelecimento do cristianismo enquanto religião hegemônica no Ocidente, por exemplo. A historiadora Jo Gilde e o historiador David Armitage nos alertam para uma atual crise acelerada, marcada pela falta do pensamento a longo prazo. Essa crise estaria presente tanto no campo da produção acadêmica, da mídia e também dos projetos políticos e sociais que a gente pensa para a nossa realidade. Esses autores nos dizem que apenas em raros debates alguém observa que estão acontecendo mudanças a longo prazo ao nosso redor, que são relevantes e possíveis de serem percebidas. Recentemente, e não só recentemente, a gente vê diversas notícias sobre desastres ambientais. Em 2019, assistimos o derramamento de óleo no Nordeste e Sudeste brasileiros, evento que afetou 1.009 localidades em ao menos 130 municípios de 11 estados diferentes, e deixou impactos avassaladores na vida daqueles que dependiam da pesca e turismo e também da biodiversidade local. Em 2017, o incêndio na Chapada dos Veadeiros perdurou por 2 semanas e destruiu 75 mil hectares. Moradores locais tiveram suas propriedades e produções destruídas e desenvolveram diversos problemas respiratórios em consequência da inalação da fumaça. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão em 2019 gerou o desastre de Brumadinho, Minas Gerais. Pelo menos 270 pessoas morreram e 10 desapareceram em um desastre ambiental que contaminou as águas com metais pesados como ferro, manganês, cobre e cromo. A empresa Vale foi a responsável pelo desastre. Em 2015, a mineradora Samarco, que faz parte da Vale, foi responsável pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Mais de 50 milhões de metros cúbicos de lama foram lançados na bacia hidrográfica do Rio Doce, destruindo mais de 1.775 hectares às margens da bacia do rio, sendo 324 deles do bioma da Mata Atlântica. O desastre causou a morte de 19 pessoas e afetou outras 500 mil em 40 cidades atingidas. Cerca de 28% do Pantanal foi consumido pelas chamas em 2020, ou seja, uma área de 4,2 milhões de hectares. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, contou quase 22 mil focos de incêndio na região em 2020, o maior número registrado desde o início do monitoramento do bioma em 1998. As 500 espécies de aves e 132 espécies de mamíferos foram gravemente afetados, além das comunidades locais. De imediato, dá para considerar que esses desastres são frutos de erros de gestão, cálculos errados, orçamentos insuficientes. Mas é daí que vem a razão de pensarmos esses processos na longa duração, no longo prazo. Incêndios, desmoronamentos e chuvas sempre existiram na natureza, são fenômenos naturais. Mas o rompimento de uma barragem hidrelétrica matar 270 pessoas e a população local ainda estar aguardando reparação mesmo 6 anos depois não é um acontecimento natural. Uma área equivalente a 7 distritos federais queimar durante 2 semanas enquanto o poder público se omite também não é um acontecimento natural. Os efeitos da forma como produzimos e consumimos hoje viram manchete quando as coisas acontecem na curta duração. Uma queimada, desabamento, uma enchente, um rompimento de uma barragem. Entretanto, está cada vez mais evidente que esses fenômenos têm implicações na média e na longa duração. A Samarco ainda não reparou os danos em Mariana e nos verões posteriores às queimadas do Pantanal, as temperaturas têm atingido 40 graus em determinadas regiões. Por isso, pensar esses desastres de forma pontual e isolada é não apenas pensar a curto prazo, mas também fechar os olhos para seus impactos maiores na longa duração. Se continuarmos construindo barragens como construímos hoje, queimando biomas como queimamos hoje, construindo áreas de concreto sem espaço para vazão de água, tal qual fazemos hoje, e, como consequência, colecionando episódios desastrosos, o que vai restar a longo prazo?
para dimensionar as perspectivas e também os desafios da relação do ser humano com o meio ambiente de uma forma coerente e, sobretudo, histórica, é urgente que pensemos não apenas no agora, na curta duração, mas também no longo prazo e como queremos que o nosso futuro seja. Afinal, nos tornarmos espertos na visão de longo prazo se tornou uma necessidade. Quem faz esse projeto acontecer sou eu, Gabriela Pereira, e minha colega Camila Queiroz. Somos graduandas em História pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e com a disciplina de Práticas de Ensino em História D, tivemos a oportunidade de produzir esse conteúdo. Esperamos que curta!